que o céu não dá descanso pra gente, meu Deus. Eu fico pensando, a gente tá assim vivendo momentos tensos. Isso deu uma grande acelerada na época que começou ali em setembro, e de lá para cá a gente vem vendo muita atenção. E hoje eu vou falar sobre um aspecto astrológico que vai mexer com as nossas estruturas mais profundas, individualmente e coletivamente. A oposição entre Plutão e Marte, que a gente já conhece, porque a gente viveu recentemente, só que agora com um quê a mais? É um pouquinho pior, porque Marte está no signo de fogo e ele está retrógrado. E se você está achando que isso é papo de pessoa fatalista, astrólogo, exagerado, eu vou te convidar a refletir um pouquinho sobre o que aconteceu quando a gente passou por essa oposição recentemente. E eu vou te dizer, não foi fácil. Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o quadro de astrologia que chamava horóscopo da semana, mas que vai mudar de nome, vai mudar de dia. Aliás, escreve aqui um nome que vocês achem legal para esse quadro. E eu não vou falar sobre a semana em específico, mas sobre os grandes trânsitos, aquilo que realmente é importante e que nos afeta de forma direta. Então, hoje a gente vai falar sobre Marte e Plutão. Então, antes de falar, eu quero falar para vocês. Minha agenda de como mesa radiônica, uma de limpeza espiritual, limpeza faxinão energético, espiritual, emocional, tal, para você entrar o próximo ano zerado e, na sequência, uma mesa de abertura de caminhos para o próximo ano. Eu consegui novas vagas, então eu vou entregar até dia 23. Então, eu ainda tenho pouquíssimas vagas. Então, aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp para você entrar em contato, ok? Também na descrição eu vou procurar deixar os vídeos que eu vou citar neste vídeo, porque tem referências ao que já aconteceu. Quando a gente fala de retrogradação, a gente fala de revisitar o passado. E o passado recente é exatamente a oposição de Plutão com Marte. O que aconteceu, o que a gente está revisitando e o que a gente deve ver no futuro é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Na última vez que Plutão e Marte ficaram em oposição, isso foi entre meados de setembro e novembro de 2024, ou seja, ontem. Quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo, isso é uma parte, não está no roteiro, por isso que eu olho para cá, para não esquecer nada. Eu fiquei pensando, sabe qual que é a sensação? Eu estou numa tempestade, no meio do mar, lutando para conseguir ficar viva, nadar e respirar. Aí, de repente, vem uma calmaria e daqui a pouco vem uma tempestade ainda mais forte, com relâmpagos e tufão, que é mais ou menos o que a gente está vivendo. Enquanto a gente viveu essa tempestade de setembro a novembro, a gente agora teve uma pausa e a gente vai continuar vivendo isso, e essa energia vai também até abril. Então a gente vai virar o ano numa energia tensa de violência extrema, e em abril a gente volta tendo um aspecto que é, de novo, esse mesmo aspecto, só que agora com Marte direto, o que deve culminar em outras questões. Mas vamos focar agora nesse momento. Então vamos lá. Naquela época, Marte estava em Câncer, agora ele está em Leão. Marte em Câncer ativa emoções profundas, ancestralidade, a casa, a família, as terras, né? Origem. E Plutão, ele estava em Capricórnio, que era aqueles últimos momentos de Plutão em Capricórnio antes dele ir para Aquário, resolvendo então questões do quê? De poder, de controle, de dinheiro, tensões por posse, por terra, por minérios, tá? Então, a gente estava vivendo essa tensão. A gente falou, quando eu digo
A maioria dos astrólogos, não estou falando de astrólogo que fica, tudo é oportunidade para transformar, né? Então é um aspecto tenso, todo zoado, perigoso, que você tem que prestar mais atenção, que você está vendo acontecendo, explodindo guerra, a pessoa morrendo, acidente rolando, e o astrólogo ali amenizando a parada toda, falando, não, é um processo de, como é que falam muito? De olhar para dentro e reviver as emoções profundas e renascer uma outra pessoa. Se não foi esse tipo de astrólogo, todo mundo avisou do que podia acontecer. E a realidade, eu vou dizer que não decepcionou. Então vamos lá. Na época, vou falar sobre o que eu falei. E vocês podem olhar isso nos vídeos passados, quem tiver paciência. Eu não, eu mesma não tive paciência de ir vídeo por vídeo, pegar os momentos onde eu falei o que podia acontecer e depois, olha, aconteceu. Né? A ideia nem é ficar, tipo, virar uma mãe de nada. Como é que é essa, né? Tipo, olha, ela falou e aconteceu. Não, mas é como referência para a gente ver o que vai acontecer no futuro, beleza? Então vamos lá. Na época, o que eu falei sobre o potencial de acidentes, violência, acidentes domésticos, aumento de violência doméstica, casos relacionados a escândalos domésticos, escândalos relacionados à casa e coisas que causassem comoção, né? Porque câncer tem essa coisa de comoção também. E o que a gente viu acontecendo ali naquele momento? O acidente doméstico do Lula é um exemplo do acidente doméstico, só quando a gente está falando de Plutão, a gente está falando de grandes líderes também, pessoas de poder em destaque. Então, Lula sofreu um acidente durante esse trânsito. A gente teve também o suicídio do Liam Payne, que também trouxe muita comoção e tem a ver com essa energia. A gente teve acidentes, a gente teve aquele acidente que comoveu todo mundo com a equipe olímpica de remo. Então, assim, a gente viu isso acontecer. A gente viu também com relação aos conflitos, como da Rússia, Síria, Israel, tudo isso aumentando, outras pessoas se envolvendo, e também sobre as questões climáticas. E a gente viu tudo que aconteceu de questão climática naquele período, né? Assim, eu fui falando, mas, por exemplo, eu lembro o céu, as queimadas, o céu ficou escuro em São Paulo, a gente não conseguia respirar, aquela fumaça. Que mais? Alagamentos, chuvas em lugares que não choviam, o deserto criou um lago. Então, a gente vê na astrologia como é que isso funciona, mas a gente precisa da realidade para mostrar. Por que eu estou falando sobre isso? Eu vou pegar o exemplo do acidente do Lula, porque ele faz uma conexão. Porque o que acontece? Quando Marte entra retrógrado, ele está voltando para aquele ponto de princípio. Então, ele vai ativar os pontos sensíveis das histórias que precisa transformar e resolver. Então, no momento em que teve aqui o Lula é um presidente. Então, ele é realmente uma figura de destaque. A gente está falando de um acidente doméstico, Marte, Câncer, com que uma pessoa de destaque, uma pessoa conhecida mundialmente. E agora, quando Marte fica retrógrado, e ele nem entrou na oposição direta, mas só a retrogradação do Marte em Leão ativa aqueles momentos do passado. De coisas que a gente sabe que aconteceu, como, por exemplo, o acidente, e agora ele entrou no processo de retrogradação e as consequências daquele acidente surgiram agora, porque Lula foi passar por uma cirurgia às pressas decorrente daquele acidente que aconteceu. Entende? Então, Marte ele está voltando e trazendo questões sensíveis à tona, coisas que a gente vai ver. O exemplo da queda do governo da Síria estava lá naquela oposição que prometia queda de governo, ditadores caindo. Marte ficou retrógrado.
rolou a tomada de poder, caiu um governo ditatorial, mas Marte retrógrado, o que significa que o próximo governo pode ser tão ou mais retrógrado e pior do que o governo antigo. E aí, nesse momento, a gente faz aqueles paralelos, né? Quando Plutão entra em Aquário, e eu acho que vocês deveriam ver o vídeo, que é um vídeo grande, onde eu falo muito sobre Plutão em Aquário, porque é algo que vai acompanhar a gente pelos próximos 20 anos. Então, quando Plutão entrou em Aquário da última vez, a gente teve o século das luzes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso só para pegar aí, né, para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas no outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, realmente você vai entender bem. Mas quando Plutão entrou em Aquário da última vez, no século XVIII, o legado que nós temos até hoje foi a queda da monarquia, do poder da igreja. Então, assim, foi o corte às cabeças da Revolução Francesa, que, aliás, a França tem que ficar esperta com as coisas que estão acontecendo, porque ela está muito no foco. Mas, assim, estruturas e governos ditatoriais, opressores, caíram. Porque Aquário tem como liberdade, igualdade e fraternidade em seus temas, é o coletivo. E aí agora Plutão está em Aquário, numa oposição com Marte, um governo ditatorial cai. Assim como no século das luzes, houve a era das trevas antes que realmente a luz pudesse se estabelecer. Então, o que, que a gente pode imaginar? Que todas as situações, governos que caem sobre a energia de um Marte retrógrado, deve trazer também essa situação de sociedade retrógrada. E a gente saindo de Capricórnio e indo para Aquário, a gente vê os últimos suspiros, o desespero desses governos, dessas sociedades, guerreando, lutando para se manter no poder de toda forma. Essa energia, principalmente agora que a Marte está em Leão, do ego, do eu, dos meus interesses, do que eu quero, versus o interesse do coletivo. Então a gente vai passar por um processo de transformação e a gente vai ver mais coisas acontecerem. Eu citei esses exemplos, mas tem muito mais coisa que aconteceu naquele período, de acidentes, de escândalos. Escândalos é outra coisa que a gente deve ver acontecer também, muito escândalo com pessoas de arquétipo leonino. O que, que são pessoas de arquétipo leonino? Pessoas famosas em todos em qualquer área, pessoas famosas. Então, a gente deve ver, por exemplo, como a gente está falando de Plutão também, escândalos com escândalos sexuais, escândalos de abuso, escândalos de violência, governos, líderes, artistas, pessoas conhecidas estão no foco e vai ver muita coisa à tona. Muito quando a gente nem precisou muito. Entrou Marte, ficou retrógrado, já está nessa energia de oposição, a gente já está vendo mais coisas saindo daquele caso do PD, e a gente deve ver muito mais coisas vindo à tona, muito mais escândalos ligados a poder, o poder que eu tenho sobre você, sobre o outro, sobre as pessoas e como eu uso esse poder. Máscaras caindo, pessoas sendo presas, a gente deve ver mortes também de pessoas poderosas, tá? Porque tudo isso é arquétipo, né? Leão e Plutão traz a morte também. Então, tipo, não dá para falar que é um planeta só de renascimento. Não, não. Ele também é o planeta da morte. Ele é o inferno, ele é Hades, né? Então ele traz aquilo que é escondido, ele traz as sombras à tona, ele mostra, escancara a realidade. Então a gente vai ver muita coisa. Agora, falando do Brasil, vou até dar um gole no meu café para a gente poder falar sobre isso. Bom, a gente está vendo agora no Brasil correr uma investigação sobre tentativa de golpe. E assim, Bolsonaro
tem Marte em Câncer. Então, o que que isso significa? Que o impacto dessa oposição ainda não está plenamente ativado. Mas no momento em que Marte ficou retrógrado, a gente começou a saber do que estava por baixo dos panos. E Marte vai andar até Câncer. Então, o impacto no Brasil, porque a gente está falando também de um ex-presidente que tem o Marte em Câncer, ainda não foi completamente ativado. Então, a gente deve ver o desenrolar desse trânsito, sabe? As consequências disso ainda lá mais para frente. Então, quando Marte chegar em Câncer, principalmente, é que a gente vai ver mais ou menos mais coisas vindo à tona ou as consequências disso realmente, né? O que que aconteceu de verdade, quais são as consequências, como é que isso vai rolar. Outras coisas podem acontecer. E como a gente está falando de Marte, a gente tem que falar sobre guerra. E quais são os representantes da guerra? Além das empresas de armas bélicas, né, que estão ganhando muito dinheiro com tudo que está acontecendo, isso também traz desequilíbrio financeiro para a sociedade, o dólar, enfim, tudo isso está envolvido. A gente tem que falar também do arquétipo do militar. Então, a gente deve saber mais sobre coisas de militar, deve estar em foco não só escândalos, como outros governos militares se movimentando. A gente deve ver militar, a energia militar muito ativa, tanto com relação a escândalo quanto com relação à guerra. Para a gente entender mais ou menos o que é isso que eu estou tentando falar para vocês, eu estou aqui derretendo de calor, porque eu estou num espaço pequeno, que é meu escritório, e eu falando, né? Então, e eu tenho uma softbox aqui para tentar deixar a luz um pouco melhor para vocês, mas ela me derrete. É real, me derrete. Mas vamos lá. Então, para vocês entenderem mais ou menos, vamos dizer assim: imagina que Aquário ele grita por liberdade, igualdade, fraternidade, por uma sociedade justa. É o signo do coletivo, das grandes revoluções, do inimaginável, da tecnologia. Plutão é o planeta da morte, da transformação, da ressurreição, do renascimento. Então a gente vai ter um conflito entre Leão, Marte, querendo manter as suas estruturas, e o coletivo. E esse conflito acaba trazendo mais manifestações sociais, de grupos, a sociedade se unindo para tentar bem comum e o poder tentando manter tudo do jeito que está. E isso como fosse uma panela de pressão próximo de explodir. Então a gente tem que tomar cuidado com manifestações também, que a tendência é que a gente veja violência nessas manifestações. Uma outra coisa que a gente deve ver em breve, que está relacionada a tudo isso, é acordar para a grande manipulação de dados e informações, aquário, né, redes sociais, e o poder que isso tem sobre as massas. Então, esse aspecto, ele ativa guerras. Então, a gente pode estar beirando uma nova grande guerra, como a gente pode estar beirando outras motivações, como, por exemplo, o controle das massas, controle da mente. Imagina, só para vocês terem uma ideia, agora, recentemente, Plutão acabou de entrar em Aquário, e a gente já vê, claro que é um fruto de trabalho, mas um aplicativo que o Elon Musk lançou de inteligência artificial médica. Quem vai ter acesso a isso? Aquário sempre traz essa reflexão do que é justo para a sociedade. Será que é justo que uns tenham acesso e outros não? E como é que a gente equilibra essa sociedade? E a guerra por domínio disso. Então, a gente pode estar beirando momento em que a guerra ela possa migrar para ataques cibernéticos, por exemplo, e também tecnologia atômica. E a ONU já está falando, né, sobre um aumento, né, no armamento atômico. Então, a gente é uma coisa que preocupa muito, porque quando você pega um líder
principalmente leonino, né, que só pensa em si. Ditadores têm muito esse aspecto que vai passando de família por família, né, de geração para geração. Ele quer manter a estrutura dele. E aí você pega a sociedade pressionando. Se chegar no momento em que ele se veja tão pressionado, quem sabe o que essas pessoas são capazes de fazer. Eu sou espiritualista, então eu rezo muito. Rezo muito. E no meio dessa questão retrógrada, né, a gente pode acabar passando por um período como aconteceu no século XVIII, de terror mesmo. Porque é muito possível que a sociedade fique mais fragmentada do que ela é e ela não vai conseguir encontrar uma solução para o que está acontecendo. E a gente deve ver líderes caindo e sendo levantados até que isso se estabeleça de fato numa sociedade mais justa. De fato, a quinta dimensão, a era de Aquário, possa realmente existir sem tanta dor e sofrimento. Resumindo o que eu falei até agora, em termos de previsão, morte de líderes, de pessoas famosas, acidentes, desencarne em massa por conta de acidentes, mais tensão e conflitos políticos. A gente viu a Coreia entrar num estado também, logo, né, que Marte ficou retrógrado. Está vendo a Rússia, a gente está vendo tudo isso, isso tudo deve ficar ainda mais pulsante, tá um barril de pólvora mesmo. Marte vai intensificar também pequenas brigas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como isso nos afeta. A gente vai ficar, como eu digo, galo de briga. Então, assim, vamos lá. Como lidar com isso em nível pessoal, já que em nível global a gente só pode rezar, né? A gente não tem muito o que fazer, então vamos rezar, mas em nível pessoal. Como a gente vai ficar? A gente vai encontrar no nosso cotidiano um aumento de violência, briga de trânsito, briga em supermercado, as pessoas se xingando, as pessoas se batendo, e um aumento de violência mais séria, inclusive. Então, o que que a gente tem que tomar cuidado, não se colocar em risco. Como a gente está falando de Plutão, e Plutão também tem uma energia de sedução, poder e tal. Então, assim, pensa duas vezes antes de sair com uma pessoa que você não conhece. Não ande naqueles lugares em que você sabe que tem casos ou registro de violências. Se você não tiver outro jeito, tente ir mais atenta, mudar os horários, não se coloque em risco desnecessário, não se deixe levar por discussões, porque as discussões tendem a escalonar. Uma coisa boba pode virar uma grande coisa. Em casa, cuidado para não entrar num embate para evitar a agressividade. Mulheres, em geral, devem tomar um certo cuidado durante esse trânsito, porque o domínio, Plutão, os líderes, todo mundo quer mandar nas mulheres, né? Então, aquele elo que ainda é mais frágil, infelizmente, tem que redobrar o cuidado. Então, cuidado com Boa Noite Cinderela, cuidado com violência, cuidado quando você pegar um Uber, compartilha a corrida, redobra a atenção. Não vá para lugares de risco. Tudo isso é super importante. Ai, final de ano, a galera beba, não sei o que. Cuidado. A palavra é cuidado, se preserva. A gente deve ver também violências com indefesos, sejam crianças, todo tipo de violência, sejam animais, sejam idosos, mulheres. Então, a gente deve tomar bastante cuidado com isso também. E o aumento da violência na cidade, que a gente já está vendo, deve também aumentar. Então, a gente olhos nas costas. Sabe assim? Olhos nas costas. É muito importante. Também lembrando das questões climáticas com relação a Marte retrógrado em Leão, a gente deve ver a questão do calor e do fogo. Então, incêndio, queimada, onda de calor. Quando for para Câncer, a gente deve ver um aumento de questões relacionadas a chuvas, a água,
a viroses e doenças, né, decorrentes de contaminações e coisas relacionadas à água, ao solo, à terra. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente está fazendo com a terra também, que isso tudo vai vir à tona e de repente a gente passa por uma questão de encontrar a poluição onde não deveria. Então, a gente continua com a questão de questões climáticas. E como a gente está falando de governos leoninos, de momentos leoninos, é muito possível que nada seja feito por enquanto, que as pessoas que realmente têm poder de fazer alguma coisa fiquem só no falando, né? E a sociedade percebendo que é muita falação para pouco resultado. E isso também vai colocar em crise, em xeque, a visão que a sociedade tem das pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver muito. A sociedade enxergando coisas e reavaliando seus líderes em todos os aspectos. A gente deve ver também escândalos com grandes corporações, como a gente acabou de ver, né? Um CEO ser morto e tal. Então, isso também, né? Isso também é um arquétipo leonino, né? CEOs de empresa, grandes pessoas, grandes corporações também tá ali, tudo nesse barril de pólvora. Oh, Deus. Falando sobre os sistemas financeiros, a gente não precisa dizer que está uma loucura. E isso vai ter mais impacto. A gente já está vivendo uma instabilidade global e 2025 ele já vai começar nesse clima de caos. Então, antes que a gente consiga equilibrar isso, tem muita coisa que ainda vai rolar. Cada vez que tem uma guerra, um atentado, uma bomba daqui, um não sei o que ali, tudo isso afeta o sistema financeiro. E a gente não pode esquecer que quem está ganhando com isso são as empresas bélicas, as armamentistas, que estão ganhando muito dinheiro. E com isso está deixando uma loucura tudo, o sistema todo. E é bolsa, e é dólar que dispara, que cai, que tudo tá uma loucura no sistema financeiro. Se as coisas continuarem, é muito possível sim que haja um colapso. Como é que vai ser depois? Não sei, mas já teve. Quando o Plutão entrou em Capricórnio, e eu falo sobre isso também no vídeo sobre Plutão e Aquário. Em 2008 teve um colapso das bolsas, que foi a bolha, que afetou e deixou muita gente na miséria. Então, esses colapsos, de alguma forma, eles dão essa chacoalhada. E antes que a gente possa ter uma sociedade justa, o sistema econômico como está não permite uma sociedade justa. Então, ele também está na mira de fogo. Como é que isso vai acontecer, eu não sei, mas ele está na mira de fogo. Se eu fosse alarmista, falar, bom, do jeito que o cenário tá, todos esses aspectos, como diz quando vai indo e vai se juntando, não lembro, né? Faz esse movimento, estão indicando que a gente pode ter aí uma guerra grande. E em meio a guerras e caos, né, o sistema também entra em caos. Vamos esperar que não, né? Vamos esperar. Tirando isso, vou falar um pouco mais sobre como é que você lida com isso, tá? Então, como é que eu, Vanessa, lido com isso? Primeiro, se você sente que você está no meio de um cabo de guerra interno, sabe? Eu quero, não quero, eu quero, não tenho energia, as coisas não dão certo, parece que tem um replay, tá tudo travado e a gente tem aspectos deixando tudo travado também. Tá todo mundo vivendo essa tensão, sabe? Assim, acorda irritado, mudanças de humor, isso tudo tá normal. Só não adianta a gente sair descontando nos outros. Então, assim, reconhece essa agressividade, essa raiva e acha um jeito construtivo de lidar com isso. Vai fazer um exercício, vai meditar, sei lá, joga videogame, sai com os amigos, enche a cara, entendeu? Tipo, sei lá, vai bordar. Para qualquer coisa, para você não ser deixado levar pela raiva. Porque assim como as outras pessoas e você, vai estar todo mundo meio galo de briga. Então, assim, você sabendo disso, você tem a obrigação de evitar brigar. A pessoa pode estar lá no galo de briga e nem saber que ela está nessa energia de, tipo, matar ou morrer. Mas se você sabe, você tem como evitar. Você tem como não se deixar levar por essa raiva, olhar com distanciamento. Outra coisa é que Marte em Leão deixa todo mundo com o ego bem inflado.
Então, se você estiver percebendo que você pode estar, por exemplo, mais agressivo do que o normal, respira fundo. Veja se você não está tentando alimentar uma briga, uma discussão, principalmente casais vão ser muito afetados porque não permita, vamos dizer assim, que a relação ela seja um cabo de guerra de quem manda mais, de quem tem razão. Concentra naquilo que importa, sabe? Sabe aquelas coisas assim, ai, não vou entrar nessa. Você tá brigando com a parede, eu vou sair de perto. Tenha percepção. E perceba também quando é você que está brigando com a parede. E tentar encontrar um processo. Porque assim, Marte traz à tona retrocesso, e então, assim, questões adormecidas que precisam ser resolvidas vão vir à tona. E em vez de você tentar empurrar com a barriga, é o momento de você tentar encontrar uma solução pacífica. Pessoalmente, a gente pode também lidar e ter contato com traumas antigos, de violência que a gente viveu, de perda de pessoas importantes, de coisas que machucaram profundamente, que fazem a gente olhar de novo. Então, é muito possível que a gente encontre isso novamente e a gente tem que tentar respirar fundo e manter a calma. Lembra, tá? Tempestade, assim, só gasta sua energia para não se afogar é se preservar. A melhor maneira de lidar com esse trânsito é se preservar. Eu falei para vocês, né, que é uma trajetória de Marte voltando de Leão para Câncer. E nesse processo a energia vai mudar. Então, assim, quando esse trânsito vai andando, coisas e ameaças escondidas devem vir à tona. Então, por exemplo, a ONU já saiu falando sobre o aumento das armas nucleares, né? A gente sabe que as empresas, né, como eu acabei de falar, estão crescendo. Então, assim, quando essa energia ela passa, ele vai passando, esse aspecto ele continua acontecendo e isso vai mudando. Então, aquilo que está escondido vai vir à tona, porque Marte em Câncer traz também coisas escondidas, né? Câncer tá lá embaixo, né? É o chão, é a casa, é a família, é as origens. Então, é muito possível que a gente descubra origens de coisas que a gente não estava sabendo, como é que isso começou, quem é que estava envolvido, quem são as pessoas envolvidas. Também quero dizer que a gente tem um ano de 2025, eu não vou dizer desafiador, mas eu vou dizer que é um ano com grandes trânsitos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente, mas a gente vai ter Saturno e Netuno em aspecto. E a última vez que esses dois planetas se encontraram, fora que Netuno está indo para Áries, e isso tem um lado bastante positivo, mas ele tem um lado bastante violento também. Porque Netuno, ele ilude, ele não enxerga direito. Em Áries é uma violência desmedida, é uma violência cega. Mas, enfim, Saturno e Netuno se encontram. A última vez que isso aconteceu foi quando teve a queda do Muro de Berlim. Então, a gente está falando, sim, de momentos quem está vivo e tem consciência, está vivendo uma vida única, fez um acordo zoado de reencarnação aqui, vou dizer, para passar por tudo isso que a sociedade vai passar, porque assim, tem várias gerações que não passaram por nada disso. O que a gente vai ver. E logo mais a gente vai ter um alinhamento completo dos planetas, todos eles alinhados. Vocês têm noção do que é isso? Qual a raridade disso aconteceu? O quanto isso é raro? Então, assim, a gente não pode negar que a gente está vivendo o fim de uns tempos e um novo tempo que surge. E para chegar nesse ideal de igualdade, liberdade, fraternidade e amor, a gente vai precisar derrubar padrões que estão aí desde que a gente conhece por gente, por sociedade, é o mesmo padrão de uns tem muito e muitos têm pouquíssimo. Para a gente inverter essa chave, a gente ainda vai ter que lutar muito. Mas a gente é essa geração
de transição. Então, dá um orgulho falar, tá, eu faço parte dessa geração de transição, vou fazer a minha parte também. A gente tá falando que além de toda essa tensão, Saturno e Netuno é um aspecto que derrubou o Muro de Berlim, então a gente está falando de um momento de transformação real, onde velhas estruturas elas vão ser derrubadas para que essa nova sociedade possa emergir. Mas tudo que é grande, antes da luz, muitas vezes vem a escuridão. E é isso, Estrela, é isso que a gente está vivendo. Esse período escuro é o último suspiro antes de uma nova sociedade brilhante e radiante. A era de Aquário que a gente sonhou nos anos 70 pode ser muito melhor do que a gente imaginou. Eu falo muito sobre Plutão em Aquário naquele vídeo de como o colapso pode criar uma sociedade melhor, né? E como isso tem a ver com o Plutão. Então, antes da gente encontrar a luz, a gente precisa lidar com as sombras dessa sociedade. A gente precisa cortar pela raiz o mal dessa sociedade. É a mesma coisa que as pessoas falam quando você entra na política. O ambiente é tanto corrompido que de alguma forma você acaba se corrompendo. Mesmo que você esteja querendo fazer o melhor e você encontra tanta dificuldade que você acaba corrompendo. Então, quando a gente fala desses aspectos do que o céu está fazendo com a gente aqui, ele está destruindo estruturas para que não tenha mais como ser corrompido. Então, enquanto isso, né, a gente se prepara com a tensão que está por vir. Quando Marte e Plutão entra em cena, a gente grita e sai correndo. A gente vai dar um jeito, como a gente deu no outro. Muitos gritos e saia correndo aí, eu vou gritar e sair correndo aqui, né? E quem sabe na próxima, com menos caos e mais luz, a gente consiga falar sobre astrologia. Então, um beijo e muita luz. Eu acho que esse um beijo e muita luz que eu repito há 10 anos para vocês, talvez esteja fazendo muito, muito mais sentido agora. Amor e luz.